Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Vou ler duas passagens aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Eclesiastes capítulo 3. Só o primeiro versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e você diga, não tem mais prazer em viver. E o capítulo 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho aprendido que não existe história sem seres humanos, nem seres humanos sem história. Isso aqui não apareceu do nada. Essa igreja não apareceu do nada. Eu não cheguei aqui do nada. O Brasil não está aí do nada. Tem uma história. Por mais que nós estamos vivendo um tempo onde esse tempo geracional pensa que as coisas acontecem como o filmezinho do TikTok ou brincadeira que você passa pelo Zap. Só que a vida não é assim. Eu vou falar alguma coisa da minha vida, né? Porque você olha para mim, né? Acredito que eu tenho idade de ser pai de todos vocês, pode ter alguma exceção aqui, porque eu tenho filho de 40 anos, então eu posso ser pai de todos vocês. Aí você olha para mim e acha que eu não passei pela sua idade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui criado na igreja, meu pai e minha mãe. Quando eu nasci, meu pai já era crente há 17 anos. Quando eu nasci, vou fazer 64. Então, quando eu nasci, meu pai já era crente há 17 anos. Meu pai foi o primeiro Malafaia a se converter de uma família de 11 irmãos. Ele se converteu, depois veio a mãe dele, a minha avó, que eu não conheci. O meu avô também não conheci, da parte de meu pai já tinha morrido. Depois vieram os seus irmãos. A minha família hoje tem mais de 300 pessoas e mais de 300 crentes em Jesus. Meu pai e meus tios, a primeira geração de pastores, depois eu e meus primos, a segunda geração, meu filho e filhos dos meus primos, a terceira geração de pastores. Então eu fui criado na igreja. Eu pertenci à classe Ovelhinhas de Jesus. Hoje eu pertenço à classe Ovelhonas de Jesus. Mas eu já fui ovelhinha de Jesus. Eu pertenci à classe de todos esses níveis que se passam, de criança, né? E depois vai para juniores. Eu participei de todas as classes de escola dominical. Eu tive um privilégio de ter meu pai e minha mãe como educadores seculares, né? De formação na área da educação. E minha mãe é mestre em educação, é psicóloga educacional. Minha mãe está viva, tem 93 anos e professora há 72 anos. Então eu tive o privilégio de ter pai e mãe como educadores seculares e educadores cristãos. Meu pai, minha mãe, junto de alguns pioneiros, fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal em 1962, há 60 anos atrás. Meu pai quase foi excluído da Assembleia de Deus por causa disso. Não se admitia seminário naquela época. Então, como eu disse para vocês, eu tive esse privilégio de ser
educado em um lar cristão, de pai e mãe, educadores, tanto seculares como educadores cristãos. E aí eu tive um segundo privilégio, porque quando eu cheguei na Assembleia de Deus da Penha, que hoje é a DEVEC, meu pai veio da Assembleia de Deus de Madureira. E eu tinha 6 anos de idade, então há 58 anos eu sou membro dessa igreja. Membro não, eu participo dessa igreja, eu passei a ser membro com 12. E nós chegamos na Assembleia de Deus da Penha e era uma igreja além do tempo. Porque o pastor José Santos, quando naquela época a Assembleia de Deus era pesada, você não sabe de nada. Quando a Assembleia de Deus era pesada em costumes, que ainda existem, quem é de Pernambuco aqui sabe disso, quem é do Sul e vê uma Assembleia de Deus no Sul do Brasil, uma Assembleia de Deus no Nordeste, ela ainda é pesada com costumes, tá? Uma moça não pode usar uma calça comprida, não pode usar um brinco, não pode usar um batom, tinta do capeta, penduricalho do inferno, e vai por aí afora. Ainda tem no Brasil um peso de costumes da Assembleia de Deus. Mas naquela época, o pastor Santos, que era um cara além do tempo, nós éramos chamados pelas outras Assembleias de Deus de igreja do pecado. Por quê? Porque a garotada jogava bola, a gente ia na praia, mulher podia usar calça comprida. Isso era um sacrilégio. Isso era uma afronta, uma mulher usar uma calça comprida. Isso é o Satanás travesti de mulher. Então a nossa igreja, meu irmão, a turma metia ali o pé em cima da gente. Isso é a igreja do pecado, da porta larga. Mas a minha admiração pelo pastor Santos é como é que esse cara, enfiado num contexto de legalismo, como é que ele conseguiu ver aquilo que os outros não viam, e numa época muito difícil que o pastor não tinha autonomia, sabe? Era um negócio violento e ele conseguiu romper isso. Então eu vim ser criado numa igreja onde o costume, que não tem nada a ver com doutrina bíblica, tá? Essa besteira que não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, aparar o cabelo, não sei o que, e brinco, e batom, não sei o que, essa coisa que era regra da igreja, que ainda continua na Assembleia de Deus, mas nós pertencemos a uma igreja que essas regras foram quebradas. A nossa igreja foi pioneira no mundo das Assembleias de Deus em abrirmos mão de costume, mas não negociarmos com o pecado. Abrir mão de costume, joga essa porcaria no lixo. E aí aconteceu uma outra coisa que eu vou um pouco para frente, mas vou voltar atrás. Eu entrei na televisão, né? Com 23 anos, eu como pastor, jovem pastor, eu entrei na TV. E aí nós começamos, era um programa, não tinha só a Universal, o R.R. Soares, e eu pregando para todos sem pregar para a igreja, que eu não era pastor de igreja. E isso nós começamos a filmar cultos e mostrar o pessoal batendo palma, e nós criamos até uma cultura dentro da Assembleia de Deus diferente daquele costume que imperava e que ainda impera, mas naquela época era muito mais difícil. Então eu fui criado na igreja, fui crescendo, mas existe uma coisa que você pode ser criado, teu pai pode ser crente, tua mãe pode ser crente, mas existe uma coisa que é a decisão pessoal. Quando a Bíblia diz em Romanos 14:12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então teu pai pode ser, tua mãe uma mulher santa, teu pai um homem santo, o que for, mas vai chegar a sua vez de decidir. Porque a decisão é pessoal. E deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, talvez dizendo, puxa, caramba, pô, eu não tive esse pai, caramba, poxa, eu não tive a mãe assim, poxa vida, eu não vou nem dizer que era meu pai, 171 qualificado,
dava nó em pingo de éter dentro de garrafa, dava golpe. Meu pai era um cachorrão, um beberrão, batia na minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço muitos que vieram de um lar essencialmente evangélico, como eu, criados na igreja, e que estão totalmente perdidos. E eu conheço gente que veio para a igreja de um lar que sai da frente e sai de baixo, pai separado, mãe num lugar, homem no outro, e que são crentes fiéis a Deus. Porque o ser humano tem o poder de romper qualquer história. Você tem o poder de romper uma história boa e torná-la ruim, e você tem o poder de romper uma história ruim e torná-la boa, porque você é um ser inteligente. Lamento dizer para você que alguns colegas meus de escola dominical já estão na sepultura, filhos de crentes, de presbíteros e de pastores, porque se envolveram com narcotráfico, mesmo sendo filhos de crentes, e já foram pro buraco há muito tempo. Filhos de crente. Um deles, que foi aluno da escola dominical como eu, na mesma classe que eu, pai crente, mãe crente, mulher de oração, tudo isso, ele caiu morto, na época chamava congregação, numa briga de tráfico do grupo dele contra o outro. Me encheram ele de bala, ele veio correndo e caiu de joelhos em frente a uma das nossas congregações no Parque Proletário da Penha, e morreu ali. Ainda teve tempo de se arrepender, e ali mesmo ficou morto, com mais de 6 tiros que ele tomou. Por que eu estou falando isso? Porque, meu filho, está em você o poder de romper a história, ou romper para o mal ou romper para o bem. Você decide. Deus deu isso ao ser humano, a capacidade de construir uma história, de romper filho de bandido que se torna gente de bem, e filho de gente de bem que se torna bandido. Então acaba essa história, porque meu pai, porque minha mãe, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe. Decida. Aquilo que você não teve, decida ser da melhor maneira possível. Se você teve um pai mau, quando você for pai, você vai ser um pai bom. Se você teve uma mãe perversa, quando você for mãe, você vai ser a mais maravilhosa do mundo. Se você tinha um lar que era um inferno, quando você construir o seu lar, vai ser um lar de paz e de bênção. Você tem poder de romper a história. Põe isso na tua cabeça, no teu coração. Porque se você ficar, meu Deus, minha vida, meu pai, eu nem conheci meu pai fugiu com outra, minha casa é um inferno, minha mãe toca um fogo na casa. Queridão, queridinha, deixa eu dizer para você, beijinho para você. Se você quiser repetir a história da tua mãe ou do teu pai ruim, ou a história da tua casa de crentes mascarados, que não tem guerra na minha casa, mas é tudo só crentes domingueiros, são vazios, nunca vi meu pai orar, nunca vi minha mãe orar, nunca vi se interessar por nada. Você decide se você vai dar a continuidade geracional da tua história para melhor ou para pior. É você que decide. O resto é blá 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 blá. Você decide. Está no seu poder. Você que vai decidir se vai romper ou não vai romper. Então, aí eu fui crescendo, né? E eu ia para a escola, mas tinha vergonha de dizer que era crente, por causa da zombaria. Hoje até na universidade tem uma pressão grande, mas naquela época o negócio era bonito, de zombaria. Não de bullying ou sei lá de quê, mas de zombaria era pesado. Então eu não me manifestava, ficava na minha. Mas eu sempre tive um espírito de liderança, então eu liderava para tudo que era porcaria, eu estava lá. E com medo danado do pessoal descobrir que eu era crente. Se um cara desse descobre que eu sou crente, tô ferrado, né? Eu fui crescendo, aí eu comecei a entrar numa crise comigo, por dupla identidade.
Uma coisa é na igreja, na escola dominical, com a garotada, outra coisa é aqui fora. Eu falei, tá errado. E eu comecei a ficar incomodado com essa duplicidade de identidade. Criado num lar evangélico, um lar equilibrado, um lar de bênção. Meu pai e minha mãe fizeram 60 anos de casados. Depois meu pai faleceu aos 95 anos, alguns anos atrás. Então eu fui criado num lar equilibradíssimo, um lar de escola dominical, que não tinha mamãe me chora. Pegávamos 2 ônibus para chegar aqui na Penha, no antigo Honório Bicalho. Culto doméstico, não tinha mamãe me chora. Aprender a guardar texto da Bíblia com o velho Malafa, aos 6 anos de idade, senta aqui. Eu xinguei meu pai várias vezes, Deus sabe disso. Já falei para ele, mas já pedi perdão. Porque tinha que ler, tinha que guardar texto da Bíblia, eu ficava maluco com esse negócio. Graças, obrigado, Jesus, pelo meu pai, que não fez o que eu queria, mas aquilo que era preciso. Com tudo isso, eu vivi uma crise. Uma coisa lá fora, outra coisa dentro da igreja. Eu falei, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E aquilo foi me incomodando. E eu, rapaz, eu já falava no grupo de jovens. Na época, nós tínhamos um grupo de jovens. E eu é que falava, meu brother. Eu é que botava para quebrar já naquela idade. Mas vivendo uma dupla personalidade. Não era doente mental. Aos 14 para 15 anos, num congresso jovem, pastor Eliseu Menezes, que está vivo aos 96 anos, pastor da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, um cara top. Ele foi pregar no congresso de jovens. Como vocês estão ouvindo aqui? Eu tinha uns 14 para 15 anos. E eu gostava de sentar com a curriola no último banco da igreja. Na Honório Bicalho, do lado direito, quem está olhando do púlpito para a igreja. Direito, último banco. Ser moleque. Dos 6, eu sou pastor, um outro é pastor, um outro é pastor, 2 morreram e um está no mundo. Morreram ferrado. Era aquela patota lá atrás. Tomava bronca de diácono, tomava bronca de presbítero. Na época dos irmãos, ei, cala a boca. Porque a gente perturbava o culto. Mas naquela noite, o tema do congresso era avivados para evangelizar. E Deus usou o pastor Eliseu. E eu me desliguei da brincadeira e da galhofada que estava com a minha turma atrás e comecei a ficar atento ao que Deus estava falando através daquele homem. E aí os caras, eu falei, fica quieto aí, pô. Deixa eu ouvir. E o pastor Eliseu fez um apelo. Não fez apelo para pecador naquela noite, mas ele fez um apelo interessante. Ele disse, você moço, moça que está na igreja, mas você está aqui na igreja, mas lá fora você não é igreja. Eu falei, me achou. Me achou, o cara me achou aí. Mas você não é igreja. Você precisa mudar a sua vida, você precisa ter compromisso com Deus. Papá, vem aqui na frente. Eu fui. E aquilo foi um marco na minha trajetória, na minha vida. Porque a partir daquilo ali, eu tomei uma decisão que custe o que custasse, eu ia mostrar Jesus. E eu me lembro muito bem. Então, o que eu ia fazer? Iam voltar às aulas, porque o congresso era em julho, de pessoal de férias. E agora, para mim chegar no meio daquela galhofada que eu liderava, daquela molecagem que eu fazia, e agora para dizer que era crente. Então, eu nunca me esqueço que eu levei um grupo de folhetos e fui para o primeiro dia da aula. Cheguei na aula, uma turma de 60 alunos, eu disse assim, não vou entregar folheto aqui. Voltei com os folhetos para casa. Fui no segundo dia com os folhetos de novo. Não entreguei os folhetos, eu não vou entregar. Esses caras vão acabar com a minha raça aqui, eu não vou entregar folheto não. No terceiro dia, um disse assim, o que está acontecendo aí com o Malafaia, hein? O que aconteceu com você, cara? Tu tá diferente. É interessante como é que o Espírito Santo
ele mostra até para o ímpio. Até o ímpio percebe que você mudou. E eu calado, eu falei, eita, bem, vamos resumir a história. Eu levei 10 dias do folheto, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, até que um dia eu arrumei uma estratégia. Já sei, na saída da sala, no final das aulas, que todo mundo quer ir embora, não é assim? Hã? Só falta ter contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vai tocar a sineta. Eu falei, é essa? Sentei na primeira carteira porque eu sentava na última, porque eu tinha que ser estratégico. Hã? O nego não vai olhar para debochar de mim. Então quando eu der o folheto na saída, vamos sair porque todo mundo quer ir embora e eu fico livre. Aí bolei a estratégia, fui para a primeira fila. E aí, quando tocou a sineta para sair, eu na frente. Que é isso aí? Lê. Foi o pessoal consegui dar. Eu falei, e o dia seguinte? Quando eles pegarem e lerem, que é um folheto evangélico. Eu nunca vou esquecer. No dia seguinte, quando eu bati o pé na porta da sala, aquela cambada que eu vivia lá atrás sentado, aleluia! Aleluia! Billy Graham! Chegou o irmão! Rapaz, eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Mas ali foi um divisor de águas. Por quê? Eles me viram diferente a partir daquele dia. Debocharam por uma semana. Tiraram onda por uma semana com a minha cara. Mas depois eu fui perdendo a vergonha e fui aumentando. Porque onde a luz brilha, a treva dissipa, e você vai enfrentar a luz. Quando a luz chega, não tem conversa, a treva não resiste. E aí eu fui rompendo esse negócio, sabe? E eu comecei a falar de Jesus, e colegas vinham até das maiores galhofas, eram os caras que tinham mais problema. E aí eu consegui me estabelecer e perder totalmente a vergonha de evangelizar. Quando houve aquela mudança na minha vida, naquele congresso, que mudei, eu peguei um grupo de jovens, o pastor não mandou, o pastor não pediu. Eu disse, o tema do congresso era Avivados para Evangelizar. Eu falei, o que nós estamos fazendo para evangelizar? E eu, com um grupo de garotos da minha época, começamos a evangelizar na madrugada de sexta-feira, na zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, que tem uma atividade 24 horas e que depois da meia-noite o bicho pega. E nós começamos a evangelizar de 11 da noite até 3, 4 horas da manhã. Eu com um grupo de jovens de sexta para sábado. Foi uma das coisas mais sensacionais da minha vida, de aprendizado, de falar de Jesus, de encontrar gente afastada, de experiências incríveis. Porque, gente, a Bíblia fala de uma geração, no livro de Juízes, olha isso aqui. Depois de Josué e dos anciãos, foi congregada uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. Uma geração que tinha teoria e não tinha prática. E essa geração foi servir a Baalins e Astarote. Vocês não têm ideia, quando você começa a evangelizar, é uma das áreas onde você vai ter a experiência de que você serve a um Deus de poder que realmente muda pessoas, e as experiências que você tem te marcam. Você pode ouvir testemunho, eu já ouvi não sei quantos mil testemunhos, não me lembro mais, me lembro de um ou outro. Agora, a minha experiência com Deus está marcado, meu brother. Conhecimento, experiências espirituais que você tem, você nunca vai esquecer. O que você aprende com conhecimento e as experiências espirituais, você nunca vai esquecer. Aí chega aqui um irmão, porque aconteceu um milagre, e porque eu fui, e porque Deus me usou. Você chora na hora, uma semana depois tu não sabe nem o nome do irmão, nem a história dele. Mas a tua experiência
Você vai saber a vida toda. Eu lembro aqui na minha mente as experiências. Vou contar uma para vocês. Nós víamos assim, era 1h da manhã, e tinha um grupo, uns 12 jovens. Escuta essa. Uns 12 jovens assim. Aí nós, boa noite, com licença. Poxa, eu queria entregar aqui uma mensagem. Deus ama vocês e tal. E tinha uma garota com violão. Meu irmão, quando nós falamos, a menina, uma garota de uns 16 para 17 anos, com uma voz lindíssima, ela começou a cantar hinos da igreja. Nós paramos. Ela começou e tocava muito o violão, a garota. Ela começou a cantar hinos de igreja e começou a chorar. Quem pregou não fomos nós, foi ela. Os amigos começaram a regalar o olho porque nunca tinham visto aquilo. E ela, olha a história dessa garota, a história dessa menina, olha quanta ignorância. Aos 13 anos de idade, o namorado teve relação sexual com ela. O pai dela, pastor da Assembleia de Deus no interior de um estado aí. A notícia correu na cidade e o pai a deserdou e expulsou de casa. Olha a ignorância. E ela veio parar no Rio de Janeiro, vivendo como hippie. Foi uma coisa linda, 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 linda. Como aquela menina voltou para Jesus e como vários daqueles moços aceitaram Jesus na hora. Eu posso contar isso para você. Tá bom, você vai lembrar daqui a uma semana ou 15 dias, você esquece. Mas isso aconteceu há 49 anos atrás. Quando você começa a pregar o evangelho, você vê o poder de Deus agir nas pessoas, você adquire experiência. E essa experiência que você adquire dá estrutura para a tua fé. Pode vir um pau quebrar de tudo que é lado. Você pode estar sozinho, você sabe que está com maioria. Aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12: por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz por cuja causa sou elogiado e aplaudido, por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem tem crido. Eu tenho experiência. Pode levantar o mundo, pode debochar, pode vir, pode partir para dentro. Eu sei quem eu tenho crido. Eu tenho experiência do seu poder. Eu tenho experiência na minha vida. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Nós estamos vendo uma geração de relacionamentos superficiais com Deus. Por qualquer coisa se desvia, por qualquer coisa vira crente mascarado dentro da igreja. Por quê? Porque não tem experiência. E por que não tem experiência? Porque não prega, porque não evangeliza, porque não dá testemunho. A partir daquele congresso, porque eu também via que os outros congressos eram interessantes. Não é como hoje. Eu tenho que rir. Quer trazer um pregador? Se virem. Arrume o dinheiro para pagar o pregador. Uma vez eu trouxe um conjunto do Nordeste chamado Embaixadores de Sião. Eles tinham micro-ônibus, do Recife eles, daquela época. Eu nunca vi músicos tocarem como aqueles caras. Na guitarra, no contrabaixo, um baterista que eu nunca vi, com todo respeito, os garotos aqui são top. Mas olha, os caras cantavam hino. Eu só vi uma vez, aquele cara famoso, cabeludo, que tem uma orquestra que toca pelo mundo, esqueci o nome, é Yannis. Eu só vi um cara na bateria fazer uma vez com Yannis. O cara, um hino que eles cantavam, falando sobre, comparando a igreja como uma locomotiva. E aí parava o hino e o cara na bateria, eu só vi esse cara do Yannis, que escolhe os melhores músicos do mundo e vai para Xangai, Atenas, e ele é chamado do Beethoven moderno, esse cara, o Yannis. Eu só vi um cara deles fazer o que eu vi esse cara fazer na bateria, como um trem. Cara, troço sensacional. Igualzinho um trem. Negócio assim, os caras eram fenomenais. Eu trouxe esses caras. Não tinha dinheiro para mandar eles de volta. Eu fiquei até meia-noite para convencer o pastor
para dar o dinheiro para eles voltarem. Eu sei qual a esculhambação que eu tomei. Sabe? Fui chamado de irresponsável, fui chamado de tudo. E o pastor era meu sogro. O micro-ônibus parado para voltar para Recife não tinha o dinheiro. E eu não tinha o dinheiro, porque as ofertas não deu para cobrir. Te vira com essas ofertas. Era essa época. Mas o que eu via naquela época de congresso? Era igual hoje. Era uma coisa, a gente chorava na frente. Era uma coisa linda, um espetáculo. E gente fala língua e fica crente 3 dias. Quando acabava o congresso, voltava tudo normal. Eu dizia, o que adiantou esse negócio? Naquela época, o que adiantou isso aí? Continua a mesma porcaria, eu dizia pra mim. Aí naqueles 3 dias eu ficava santo, falava língua estranha, chorava e tal, buscava Deus, era coisa linda. Depois dos 3 dias, segunda-feira, saudosismo. Acabou. O congresso. Acabou. Eu ficava em crise. Eu dizia, mano, tem que ser uma coisa permanente. Se eu for impactado pelo evangelho, pela palavra, tem que ser um negócio permanente. Não pode ser um negócio de momento. Eu vivia nesse negócio. Mas até que um dia aconteceu isso. Deus me impactou. Eu comecei a pregar o evangelho com um grupo de jovens. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ver uma coisa. Eu comecei a ver que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia para falar de criação versus evolução. Homossexualismo, aborto, disco voador. Não tinham resposta. Eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, peraí, se a Bíblia é a verdade, eu tenho que descobrir na ciência, na sociologia. A verdade da Bíblia vai ter que estar. O Espírito Santo começou a me impulsionar. Eu tinha 18 anos, começou a me impulsionar. Eu falei, não, eu tenho que buscar o conhecimento. E aí eu me lembro que naquela época, aquela instituição chamada da Meia-Noite lançou uma coleção de livros de 2 jornalistas norte-americanos, cristãos, que lançaram livros falando sobre aborto, homossexualismo, autoestima, psicologia, discos voadores, uns livrinhos. Cara, aquilo foi o início para eu buscar o conhecimento fora da Bíblia, e tudo respaldando com a Bíblia, porque a Bíblia é verdade. E depois, eu, indo na livraria Betânia, vi um livro chamado No Princípio, 22 cientistas evangélicos, só PhD em bioquímica, astrofísico, física, o escambau, falando sobre criação e evolução. Aí eu preparei uma mensagem sobre criação versus evolução. Quando eu tinha 23 para 24 anos, eu já era pastor, para poder dar aos jovens um mínimo, porque não existe evolução. A evolução é uma teoria, e vai continuar como teoria, uma verdade relativa. E aí como discutir se não tinha ninguém lá? Quando Deus fez todas as coisas, como discutir isso? Então Deus abriu minha mente. As evidências na natureza. As evidências vai dizer se a criação ou a evolução tem razão. Foi o ponto de partida. Mas então aquilo me despertou, porque eu evangelizava, eu falava de Jesus, e havia uma demanda. Como é que eu podia buscar um conhecimento para dar as respostas? Porque não adiantava eu abrir a Bíblia, porque olha, aborto é crime, porque a Bíblia diz não matarás. O cara, eu não acredito na Bíblia. Então eu tenho que buscar lá fora na ciência o respaldo para mostrar porque não se mata um bebê no útero de uma mulher. Isso partiu a partir do momento que eu tive uma experiência com Deus num evento de um congresso e coloquei em prática no dia seguinte. O congresso termina hoje. E amanhã, o que você vai fazer? Aos 23 anos eu fui consagrado a pastor. E vocês sabem, eu digo isso para os pastores, faz parte aqui do meu staff aqui, né? Porque
Você não pode dirigir uma igreja sem ter conselheiros, que a Bíblia diz que onde não há conselhos, os projetos saem em vão. Na multidão de conselheiros se confirmarão. Você sabe o que eu tenho dito para Deus? Eu tenho dito assim para Deus: Senhor, quando é que eu vou consagrar um rapaz de 23 anos a pastor? Quando é que eu vou consagrar um rapaz de 24 anos a pastor? Eu tenho dito isso para Deus. Eu fui consagrado aos 23 anos a pastor. E no ano que eu fui consagrado, eu entrei na televisão. Aí é uma outra história grande que aí eu vou levar muito tempo aqui e fica para um outro congresso. Ou você pensa o quê? Que chegou um milionário para mim e disse: meu filho, vou te botar na televisão. É uma outra história que eu não vou contar aqui hoje, mas eu conto um dia como é que há 40 anos atrás eu entrei na televisão, numa época dificílima, sem eu ter igreja, sem ser pastor de igreja, sem ter uma nota de real. Naquela época não era real, era cruzeiro. Como é que entrei na TV? Tudo porque eu fui impulsionado por uma experiência entre 14 e 15 anos, que eu passei a praticar o evangelho e passei a viver fora das quatro paredes, e que aquilo me despertou a buscar conhecimento. Eu passei a ler a Bíblia não porque alguém mandava, não tinha pastor mandando ler a Bíblia, não tinha leitura de livro da Bíblia, mas eu comecei a querer buscar o conhecimento e trabalhar com jovens. Fui líder da juventude dessa igreja por 10 anos e o pastor não me tirou, eu é que entreguei. Porque eu sempre disse para Deus que eu não quero ficar em nenhum lugar um minuto além daquilo que Ele quer. E que Deus me deu uma coisa chamada Simancol, em dose dupla, para saber a hora de sair. Nunca ninguém me tirou de nada. Eu tocava bateria, por incrível que pareça, um baterista ruim, não era bom igual esse de garoto. Mas eu era baterista do grupo jovem. E quando Deus começou a me impulsionar, eu entreguei. Eu falei: não, isso aqui não é para mim não, põe um outro rapaz aqui, porque eu vou fazer uma outra coisa. E depois eu disse para o meu pastor: pastor, eu vou entregar a juventude porque Deus está me levando para um outro nível, para um outro patamar, então coloque um outro aí. Ninguém me tirou, eu quis sair porque eu achei que já estava. Eu não estou dizendo que tem que ser isso com todo mundo, mas você tem que perceber também, para você não se sentir dono de áreas ou de pedaços da igreja. Porque Deus usa você num tempo, num lugar, e daqui a pouco te leva para uma outra dimensão. Mas o que eu creio e que vim falar para vocês aqui, que no meio de vocês aqui, ó, nessa garotada que está aqui, se o que vocês estão ouvindo aqui sexta-feira, ou que ouviram aqui ontem, ou que vão ouvir, ou que estão ouvindo aqui nessa manhã, eu quero dizer para você que você pode mudar o seu mundo. Eu quero dizer que você pode romper qualquer história. Eu posso dizer que você pode chegar em lugares mais altos que você nem imagina, a partir do momento que você tenha compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai virar pastor ou pastora, mas eu acredito que aqui gente que está aqui nesse meio, que está aqui tem políticos, aqui tem médicos, aqui tem advogados, aqui tem empresários, aqui tem comerciantes, aqui tem administradores, aqui tem gente que vai fazer diferença numa área. Porque você, como disse o Theo Hayashi ontem, você não é um pastor aqui no púlpito, mas você é um agente do reino onde Deus te colocar. E nós não podemos ter todo mundo como pastor. E onde é que vai ter gente na cultura, na educação, no entretenimento, nas ciências, nas artes, na política, no judiciário, no legislativo? Está aqui. Vocês estão aqui, que se vocês quiserem praticar o evangelho fora de quatro paredes, vocês vão ser um agente do reino, e vocês vão fazer a diferença, e vocês vão ser notórios e notáveis no lugar que Deus colocar, e vocês vão ganhar em você o poder de decidir o que é que você quer. Viver um evangelho teórico de culto de domingo ou de encontro de jovem, ou viver um evangelho pleno, onde na escola, onde no trabalho, onde na rua, onde você cruzar com alguém, a luz vai brilhar, Deus vai te usar e coisas vão acontecer. Existem três coisas principais que a mente humana precisa. Eu já preguei isso, mas vou falar aqui para vocês. Quais são as três coisas principais que a mente humana necessita? A mente humana precisa de foco,
A mente humana precisa de conversa e a mente humana precisa de heróis. Foco. O que é que você quer da vida? Conversa. Você se dirigir a você, não é ficar andando falando sozinho na rua, não. É você dirigir, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Caramba. O que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Não, isso aqui está errado, tem que corrigir isso aqui. Tem que dispensar essa garota. Vou acabar fazendo besteira. Tem que mandar esse cara embora. Ele está com outras intenções. Você falar com você. E heróis que podem ser vivos ou mortos. Heróis. Eu tinha meus heróis. Eu era garoto e na minha época de jovem, 18 anos, 17 anos, 19 anos, um dos maiores pregadores. Hoje ele está bem idoso. Você vê ele no canal chamado Jimmy Swaggart. Eu nunca vi ninguém pregar pela televisão como aquele homem. Aquele cara foi uma inspiração para mim. Porque eu era um garoto de 16, 17, 18 anos e aquele cara americano, ele descia a madeira. O pau cantava. Ele enfrentava presidente americano, enfrentava instituições, botava para arregaçar. Aquele cara foi uma inspiração. Eu me lembro que um dia eu assistia Jimmy Swaggart, sábado de manhã. E aí eu, assistindo com o pastor Santos, eu disse assim: pastor, um dia eu vou entrar nesse negócio aí. Aí ele falou: o quê? Eu falei: um dia eu vou entrar na TV. Ele falou: sonha, meu filho, sonhar faz bem para a saúde. E riu. Ah, olha a inspiração que eu vi um cara. Eu assistia Jimmy Swaggart todo sábado, um pregador pentecostal de arrebentar, de Bíblia, profundo, mas com uma unção que eu nunca vi ninguém pregar na TV. Foi uma inspiração. A minha inspiração bíblica, meus heróis da Bíblia, o principal, Davi. Eu lia as histórias, ouvia as histórias, desde que minha mãe me contava, e depois eu lendo a história, falei: não é que cara, esse cara é danado. Esse cara não tem medo de coisa grande. Esse cara não tem medo de inimigo mais poderoso. Olha o que eu estou fazendo hoje. O que é isso? É uma inspiração, porque a mente humana trabalha com isso, trabalha com foco, trabalha com heróis e com conversa. Quem são seus heróis? O youtuber quem, hein? Qual é a história desse youtuber? O que é que ele fez? Nada. Famoso anônimo. Começou a falar uma coisa, tem milhões de seguidores, um bando de babacas seguindo. Desculpa a expressão. Um bando de otários seguindo um bobalhão porque fez uma coisinha que deu certo, porque fala bonitinho. Mas qual é a história desse miserável? O que ele fez no evangelho? Que exemplo ele tem? E um monte de crentes seguindo uns caras e umas cantoras que daqui a pouco aparece cantando com uma filha do Satanás, e daqui a pouco o cara parece de mão dada com um padre fazendo graça. Isso é os referenciais da nossa geração. Não é homem de Deus, nem mulheres de Deus. Uma gente falsificada, uma gente com evangelho falsificado, uma gente de aparência, uma gente que só prega amor, amor, só love, só love, só love, só love, só love, só love. Pode ver no pecado, love, love, love. Não prega nada, não confronta, porque o evangelho confronta. Você está errado, conserta, deixa isso. Vem pra santidade. Acaba com essa pouca vergonha. Tu não pode papar a namorada porque é prostituição e tu vai pro inferno. Tem que esperar a hora de casar. Vê se eles pregam isso. Vê aí os famosos youtuber gospel. Vê se eles confrontam. Confrontam porcaria nenhuma, ensinando uma geração a viver uma vida superficial cristã. Você namora, eu também namorava. Era doido pra passar o cerol na irmã Elisete. Mas por que não passava? Porque eu sabia que era pecado. Porque eu sabia que tu tem uma... Olha aqui, moçada, eu já falei isso, eu vou repetir. Já falei numa dessas transmissões. Necessidades fundamentais do ser humano. Escuta essa. Alimento. Se você deixar de se alimentar, você morre. Água. Se você deixar de beber água, você morre. Sono. Se você deixar de dormir, você morre. Descanso. Se você deixar de descansar, você morre. Sexo. Se você deixar, você não morre. Vai ver se eu estou na esquina.
as necessidades mais proeminentes do homem, 4 delas você morre se deixar de fazer. Sexo não. Então significa que está no poder do teu domínio, da tua natureza humana. Ou você pensa que é o quê? Eu fui o quê? Lunático? Eu era um jovem e doido para passar o cerol na irmã. Mas não podia, porque eu sabia que era pecado e que não estava na hora. E me segurava a minha onda. Eu era homem, sou homem. Mesma coisa você, não posso. Agora, a cultura da facilidade. Está aqui dentro da igreja, está comendo a namorada. Está aqui dentro e a irmã está dando pro namorado. Está aqui dentro da igreja e está tendo relacionamento sexual. Você está pensando que você está construindo o que para a tua vida, para o teu futuro? Tu está pensando que tu vai parar onde? Minha filha, tu está pior do que maçaneta, todo mundo pega. Você não é motivo de conquista nenhuma. E você experimenta um homem de um jeito, outro homem de outro jeito, outro homem de outro jeito, nunca vai achar o homem ideal. Porque cada ser humano tem sua individualidade. Por que você não segura a tua onda e não ora? Senhor, bota um macho no meu caminho, mas que goste da coisa. Põe um macho aqui no meu caminho, que vai casar comigo, vai me amar, vai me cuidar. Mesma coisa você, eu sou espada, Jeová. Põe uma serva no meu caminho que eu vou triturar. Mas na hora certa, põe aqui no meu caminho. Vai, você põe, eu sou homem. Aí, uns caras de 28 anos. Sei, tô vendo ainda. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Meu pai era classe média. O dia que eu falei para meu pai que eu queria trabalhar, ele falou: não, eu vou pagar a faculdade para você, escolhe a faculdade. Eu falei: não, eu quero trabalhar porque eu quero casar. Eu tinha 18 anos, não precisava trabalhar. Eu não precisava trabalhar. Meu pai é oficial da Marinha, da reserva, professor. Minha mãe professora, tinha uma vida boa. Não tinha vida de rico, mas tinha vida de classe média. Meu pai tinha carro, casa e tudo. Não, eu quero trabalhar porque eu quero casar, que eu quero passar o rodo nessa irmã. Então eu tenho que trabalhar. Os caras de 25 anos, né? O que você quer? Eu tô aí, né? O que Deus quiser tá bom. Vai tomar vergonha nessa. Seja homem, rapaz. Vai vender limão na feira, vai vender ovo. Te vira, vai limpar carro, sei lá que porcaria é. Faz alguma coisa, pede a Deus uma menina, porque você é homem. Uns caras aqui que é meio barro, meio tijolo, você é homem. Pare com esse trejeito efeminado. Você é macho, Deus fez você homem. Deus não criou uma sociedade de bissexuais, hein? Mas eu tenho uma tendência, então pede libertação. Que tendência a porcaria nenhuma. Teus hormônios dizem que você é macho. Teu DNA diz que você é macho. Teu hormônio diz que você é fêmea. Teu DNA diz que você é fêmea. Sabe o que é isso? É a tendência do modelo de imitação do pecado. Sai disso, porque você está no caminho do inferno e da condenação. Porque Deus é abominável aos olhos de Deus. Relacionamento de homem com homem, mulher com mulher é pecado, é abominação. Vá para o inferno quem quiser ir, ninguém vai me calar, porque isso é a palavra de Deus. Sabe quantos processos eu respondo hoje por causa disso? Hoje, já ganhei 5 processos. Eu ainda respondo na justiça federal e estadual. 5 processos por me posicionar. Mas Deus me deu estrutura. Não estou nem aí, durmo numa boa. Se bobear, perco hora. Medi minha pressão ontem. Fiquei até... Tá muito baixa, vou ter que botar uma pitada de sal na minha boca. Minha pressão 10/6, está muito baixa essa pressão. A pressão tem que estar 12/8 e tal. Então, nada disso me move.
Eu já venci mais de 20 processos do movimento gay, não é dos gays, do movimento. Uma coisa são homossexuais, outra coisa é o ativismo gay, é uma diferença, certo? Então nós vamos fazer o quê? Não, é porque é assim, eu nasci homem, mas com tendência de querer fazer sexo com cachorro. Vai tomar vergonha na cara. É a promiscuidade humana. Vai ler Romanos 1, vai ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Até as mulheres deixaram o uso natural de mulher, e os varões deixaram o uso natural. Mulher cometendo torpeza com mulher e homem cometendo torpeza com homem. Está na Bíblia, meu irmão. Chama de sentimento perverso, depravação humana. Como nos dias de Noé. Olha lá, olha onde Jesus foi, Mateus 24, 36. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que é os dias de Noé? Depravação moral de alto grau. Escute isso. Desde que o homem caiu, o que mudou foi a tecnologia. O ser humano é a mesma porcaria. Desde que o ser humano caiu, é a mesma porcaria. Desejos, vontades, depravação moral. Que eu disse assim: o que é que eu fiz? Vou destruir isso tudo. Do grau de depravação moral. Pai com relação com filha e filho, relações com animais, homem com mulher, depravação moral. Jesus falou: olha, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Está em você, moço e moça, decidir o que é que você quer dessa vida. Está em você. Se você quer brilhar ou quer se esconder. Se você quer ser um cristão verdadeiro, como disse o Theo ontem, e manifestar o reino de Deus, ou de ser um religioso dentro da igreja. Você tem que decidir o que você quer. Quando eu entendi essas coisas, na idade de vocês, eu tomei uma atitude baseada num propósito. Eu decidi. Sabe onde é que se toma decisão? Pensamento, vontade e sentimentos. Coração. Uma decisão para valer tem que passar pela tua mente, pela tua vontade, pelos teus sentimentos. Eu decidi. Eu decidi que ia fazer diferença na minha geração. Eu nunca me esqueço que quando eu tinha 17 anos, eu estava com o pastor Fernando Besler, que toma conta aqui de classes para quem é novo membro e é responsável pelo CDM, o curso de preparação que nós estamos aqui para alguém que vai ser obreiro ou pastor. Fernando era meu colega de evangelismo. Um dia eu estava lá em Vaz Lobo, fui evangelizar, fui visitar um professor meu da escola dominical que tinha se desviado. Nunca vou me esquecer, Vaz Lobo. E quando eu vim andando da Avenida Monsenhor Félix, lá para a casa dele, lá dentro, eu vim andando na rua e disse para o Fernando: Fernando, eu não quero ser mais um. Eu quero fazer a diferença. Não estou falando disso por vaidade. Olha, eu quero fazer a diferença para mostrar que sou alguma coisa. A minha cabeça não funcionava assim. Eu digo, se a gente tem um Deus grande e poderoso, a gente pode fazer algo diferente da nossa capacidade e limitação humana. Eu quero fazer diferença na minha geração. Eu tinha 17 anos. Aos 23 eu entrei na televisão. Apesar de meus defeitos, de minhas limitações e tanta coisa que eu preciso melhorar, eu creio que eu faço diferença na minha geração. Está em você, moço. Está em você, moça. O que vai acontecer quando acabar o congresso? Não é o que vai acontecer hoje à noite, não. É o que vai acontecer. Onde estão os Elias? Onde estão as Noemis? Onde estão as Esther? Onde estão os Davis? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Estão aqui. Desde que você decida que você quer. A coisa linda é que Daniel, na idade de 15 anos, para 17, Daniel 1:8,
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Isto é, Daniel decidiu firmemente, no meio de um império dos mais fenomenais, que era o império da Babilônia, no meio de comida, de beleza, ele foi treinado com um grupo de jovens, mas só ele e mais 3 disseram: não quero isso. A Babilônia representa o mundo, representa o pecado. Não quero isso, não quero isso para minha vida. Aí eu pergunto para vocês, de toda aquela geração levada de Judá cativa, dos jovens que foram levados, para que durante 3 anos fossem treinados em toda a ciência e cultura do povo caldeu, para no fim de 3 anos serem apresentados ao imperador, para fazer parte do grupo que ia servir o imperador, só Daniel e mais 3 decidiram romper aquela história. E eu pergunto, qual é a história dos outros? Não tem uma letra na Bíblia. Mas Daniel, primeiro, se tornou governador de 40 províncias. Segundo, se tornou primeiro-ministro de 3 imperadores, num dos maiores impérios de todos os tempos. É a mesma coisa que você ser um estrangeiro, ir para os Estados Unidos e ser o secretário de Estado, o mais importante cargo depois da presidência e vice-presidência americana. Como se um estrangeiro, um brasileiro fosse para a América e passasse a ser o secretário de Estado. O que um cara que é levado cativo como escravo se torna primeiro-ministro? Uma decisão mudou o rumo da história, e um dos maiores profetas da Bíblia. Por quê? Porque quando ele tinha a idade de vocês, ele disse: eu não vou participar desse jogo, eu não vou viver esse jogo, eu vou romper isso, porque Deus está comigo, o Espírito do Senhor está comigo, e eu tenho poder e autoridade. Querido, aprenda uma coisa: você com Deus é maioria sempre. Você pode ter 60 colegas na sala de aula, 59 depravados do capeta, do Satanás, mas você vai brilhar, vai romper, vai ganhar muitos deles, vai mudar histórias. Ah, meu filho, se você decidir. Olha, minha gente, na minha época, escuta, eu vou terminar minha palavra para fazer uma oração por vocês. Na minha época, 90% dos meus colegas tinham um lar normal. 90%. Para você achar um cara, na minha época não tinha divórcio, só tinha desquite. Para você achar, caramba, a mãe dele é desquitada. 90% tinha pai e mãe. Não havia questão das drogas, só havia cigarro. Não tinha drogas, não tinha essa praga do Satanás de drogas. As meninas que não eram crentes se preservavam. Hoje, uma geração depravada e vazia. Você não tem ideia do campo missionário que é, de famílias destroçadas. O índice de suicídio entre adolescentes e jovens é uma das coisas mais espantosas. O índice de jovens, o Brasil tem mais de 1 milhão de jovens entre 10 e 18 anos dependentes de álcool. Eu não vou nem falar de outras drogas. Gente, um campo missionário, e você com medo do esquerdopata, com medo do deboche, com medo de ser encarnado, com medo. Você não tem ideia de quem você é. Você não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não tem ideia de como Deus quer te usar e levar você para lugares altos, para você fazer a diferença na sua geração, tanto no reino como na vida profissional. Porque quando você busca o reino em primeiro lugar, o próprio Deus trabalha nas outras coisas. Onde vocês querem chegar? Há tempo para todo o propósito. Quando a gente é jovem, a gente tem um tempo danado para se dedicar nas coisas de Deus. Depois que casa, a própria Bíblia que diz: os casados
como agradar os cônjuges. Está em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 32. Os solteiros, como agradar o Senhor. Que época boa! Eu evangelizava dentro de trem, eu evangelizava dentro de ônibus. Que época sensacional! Ah, que época maravilhosa! Depois você casa, cria um outro, não vai deixar de ser crente nem de pregar o evangelho, mas você tem outra responsabilidade. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo a você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que é que você quer? Continuar como um crentezinho, mais um crentezinho, que vem para congresso e fica animadinho, e quando acaba o congresso fica a mesma porcaria que era antes? Um crente de fachada, teórico, que não tem intimidade com Deus, que não ora, que não lê a Bíblia, que não evangeliza, que não dá testemunho. Decida. Eu não posso decidir por vocês. Eu decidi quando eu tinha 14, 15 anos. Decida. De pé, por favor. Eu vou fazer uma oração. Será que realmente não posso obrigar ninguém a nada? Eu só posso ministrar uma palavra e fazer uma oração. Será que você está com vontade mesmo de, quando acabar esse congresso, você realizar uma mudança radical, de um testemunho vivo e de viver o evangelho lá no meio daquela turma toda tua? Não interessa o que eles pensam de você, como eu. Não interessa a vergonha que você vai passar. Você vai passar a vergonha, ela passa rapidinho. Com uma semana acaba. Que relacionamento você tem que romper, minha filha? Você está namorando um cara que não tem compromisso nenhum no reino, e luz não pode se misturar com trevas. Não há concórdia entre Cristo e Belial. E você, meu filho, que moça é essa que você está namorando? Vai te levar para a ruína. Tudo antes da hora, ao invés de ser bênção, é desgraça. Tudo, 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 tudo. Você sabe o que está acontecendo com essa geração? Existe uma área chamada área do impulso, que leva 21 anos para ter uma maturidade. Ela leva 21 anos para estar completa. O que é a área do impulso? Você sente vontade de fazer alguma coisa, não posso. É errado. Porque você tem leis morais e espirituais. Não posso. Então a área do impulso é que faz você dizer não. O que está acontecendo com essa geração? Não tem limite. Então, com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, a área do impulso é destruída. Porque o que quer, faz. Quer ter relação sexual? Tem. Quer encher a cara? Enche. Quer pornografia? Tem. Porque tudo tá fácil. Aí crescem adultos que não sabem se controlar em nada. Não tem estrutura para manter casamento. Não tem estrutura para manter relacionamento com Deus. O que é isso? A área do impulso destruída. E o diabo sabe disso. E joga pesado. O diabo sabe disso. Foi Deus que fez isso no homem. Você tem os impulsos sexuais. Por que você acha que Deus botou um monte de terminação nervosa em você? Um toque, né? Cria uma libido, cria um prazer. Foi Deus que fez isso. Mas Deus estabelece tempos e regras e normas para o bem-estar do homem. A minha pergunta aí é você que tem que responder, não sou eu. O que você quer? Que área você precisa romper? O que você precisa para que amanhã... Não é que eu já disse, todo mundo aqui não vai virar pastor. Mas amanhã você é um professor que faz a diferença. Amanhã você é um advogado que faz a diferença. Amanhã você é um empresário que faz a diferença. Você trata funcionário como ninguém trata. Você vai levar um negócio que ninguém é capaz de levar. O que você quer? A minha pergunta é: Daniel decidiu firmemente. Ele tomou uma decisão. Eu não quero a Babilônia. É efêmero e é passageiro. Eu quero aquilo que tem valor eterno, aquilo que tem valor para a vida.
Eu não sei se aqui eu quero fazer uma oração, porque é tão interessante esse negócio de você chamar à frente. Porque quando a Bíblia diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O ato confessional, ele tem um poder incrível. O dia que aquele pastor fez o convite, pastor Eliseu Menezes, eu disse: caramba, como é que eu vou lá na frente? Todo mundo sabe que eu sou filho do pastor Gilberto Malafaia. Já namorava Elisete. Todo mundo sabe. Como é que eu vou lá na frente que ele está falando assim: você não quer acertar não? Você não quer romper com esse tipo de vida cristã que você está levando para uma vida séria? Falei: e agora, como é que vai ser? Eu saí do último banco da igreja e caminhar nesse corredor lá na frente. Não, eu não. E o Espírito Santo dizendo: é você que tem que decidir o que você quer. Se vai ficar preocupado com a opinião dos outros, ou se você vai ficar preocupado em fazer o que eu quero. O que você quer decidir? Que eu não posso tomar por você, nem Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem pastor, nem ninguém. Você quer decidir que a partir de hoje você vai mudar tudo isso aí, ou mudar, talvez nem tudo isso, mas alguma coisa fundamental que você tem que mudar. Talvez tenha que desmanchar com a sua namorada, talvez tenha que desmanchar com o seu namorado, acertar a sua vida na igreja. Talvez não seja isso. Talvez você precisa chegar e ser uma testemunha de Jesus. Você não está em pecado, não está vivendo em pecado, mas você está vivendo como eu, uma mentira, dupla identidade. Ou você quer... Aqui, não tem... você não vive dupla identidade, você não vive em pecado, mas também você não vive nada. Você não tem dupla identidade, você não vive em pecado, mas também você é o grande omisso da parada. Estou aqui na minha, glória a Jesus, vai para o inferno quem quiser, vai para o céu quem quiser, deixa eu aqui cuidar da minha vidinha. Pode ser o seu caso, você não tem pecado, mas você precisa sair de cima do muro que você está. Você quer? Vem aqui à frente que eu vou orar por você. É para quem quer, não é para quem eu estou mandando. É para quem quer. Se lotar a frente, vai para o corredor. Se lotar o corredor, se desloca da cadeira para a direita ou para a esquerda para dizer que você quer. Decida. Eu só posso orar. Não posso fazer mais nada. Eu espero, sinceramente. Não estou fazendo aqui convite emocional. Por favor, está emocionado, fica no seu lugar. É isso aqui, ó. Ó, pensar. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou? O que eu sou? O que eu faço? Que crente sou eu? Como é que é esse negócio? Decida. Decisões decidem destinos. Vou repetir. Decisões decidem destinos. Qual é a sua decisão? Escolha. Viver uma vida cristã sem graça, sem experiência teórica, sem ser luz. Decida. Nunca lê a Bíblia, nunca ora, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, mas por causa dessa porcaria de TikTok, Zap, sei lá que raio de inferno é, você tem tempo. Instagram e outros bichos. Não estou dizendo que não é para você usar. Eu estou dizendo que até nisso você está precisando de equilíbrio. Está faltando você? Eu vou orar. Se está faltando, sai do seu lugar. Se é com você, vem. Se não é com você, fica aí. Se você já decidiu, glória a Deus, mantenha. Não precisa vir aqui à frente não para mostrar que está vindo. Você já decidiu. Você já escolheu. Eu vou fazer uma oração. E você vai fazer a sua oração aí, moço, moça. Eu decido, Deus, eu decido. Chega. Me ajuda a mudar, me ajuda. Tu conhece minhas deficiências. Fala aí para Deus, tu conhece minhas limitações. Como é que eu vou sair desse negócio? Esse envolvimento que eu tô, quebra essa cadeia. Tira esse cara da minha vida, tira essa menina da minha vida, me ajuda. Pedir para tirar e eu continuar não vai adiantar nada, eu tenho que decidir.
Estende a mão sobre eles aqui, o restante. Fale com Deus. Se quebrante. Se arrependa. Clame pela sua misericórdia. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito de verdade, Espírito de poder, oh Espírito Santo, sopra aqui nesse lugar. Oh Espírito Santo, restaura, convence, muda, enche. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de verdade, Espírito de revelação, Espírito de poder. Que cadeias aqui sejam quebradas. Que gente saia daqui liberta. Uma nova atitude diante de Ti, uma nova vida diante de Ti. Moços e moças cheios do Teu Espírito, cheios de autoridade, de graça e de poder, para marcar e fazer a diferença nessa geração. Dá poder, Senhor. Dá poder a esses moços. Restaura essas meninas, esses rapazes. A Tua palavra diz que eles são fortes, porque vencer o maligno, porque a palavra está neles. E esse é o tempo, há tempo para todo propósito. Esse é o tempo de conserto, de decisão. Esse é o tempo de mudar. Esse é o tempo que Deus quer te usar. Esse é o tempo que Deus vai te levantar. Eu te peço, Senhor, e entrego eles nas Tuas mãos, porque daqui, aqui tem pastores, aqui tem pastoras, aqui tem ministros do Evangelho, aqui tem diáconos, aqui tem empresários, aqui tem doutores, aqui tem políticos, aqui tem gente da educação, da cultura, do entretenimento, do esporte, que onde eles estiverem, eles vão fazer a diferença. Eu declaro no mundo espiritual: pode cair fora, capeta, sai daí com a tua tropa. Eu declaro libertação. Eu declaro que o Senhor te restaura, o Senhor te levanta, o Senhor te perdoa, o Senhor te dá poder para viver uma vida. Eu entrego cada moço e cada moça nas Tuas mãos. Usa-os para a Tua glória, usa-os para a Tua glória. Eu te peço e te agradeço no poderosíssimo nome de Jesus. Amém e amém.